Bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso, o MandaCast. Bom dia, pastor Tiago Lugre, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia, povo de Deus, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Isso mesmo, e além das fronteiras. Além das fronteiras. Exatamente, o MandaCast chega em outras nacionalidades. Até os confins da terra. Exatamente. Que alegria nessa manhã poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja na manhã de hoje. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Deixa eu fazer menção do nosso querido Léo Alessandro. Alegria em tê-lo conosco, ele que está na técnica. Diferentemente do pastor Paulo, ele não quer falar nada, mas ele é sempre bem-vindo. E ele, na verdade, que é o protagonista aqui. Nós somos apenas o coadjuvante, né? Porque é ele que comanda lá e nós aqui. Se ele quiser derrubar a gente, é só apertar um botão lá. Peraí que eu vou ligar para o pastor Joel agora. Mas nessa manhã estamos animados porque vamos tratar de um tema bem bacana. São os 3 comportamentos destrutivos na vida do cristão. Existem comportamentos que são destrutíveis na vida do cristão? Sim, senhor. E não só 3, né? Tem mais. E o que fazer para que esses comportamentos não nos influenciem? Vamos conversar sobre isso, né, pastor? Exatamente. Hoje nós vamos falar apenas sobre 3, né? 3. A inveja. Tem crente que é invejoso? Na nossa igreja não, pastor. É só em outra. A cobiça. Sim. E a busca pela honra. Qual desses 3 você acha que é o mais agravante? A busca pela honra. A busca pela honra, né? A pessoa faz qualquer coisa. Não, a gente vai daqui a pouquinho chegar lá, né? Mas vamos começar assim, então? Então, na manhã de hoje, como falei, 3 comportamentos destrutivos na vida do cristão. A inveja, a cobiça e a busca pela honra. Nós vamos começar falando sobre a inveja. A inveja pode ser definida como um sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada de possuir os atributos ou qualidades de uma outra pessoa. Resumidamente, inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. Você já se deparou com essa questão na sua vida, no seu dia a dia? Já. Já? Como pastor, você já conviveu com a realidade de membros tendo esse comportamento? Já, pastor, já. E o que fazer? É um desafio, porque geralmente a inveja, como nós estamos vendo aqui, parece que é algo nocivo.
E muitas das vezes a inveja, ela vai sorrateiramente e a pessoa não percebe até que isso se torna algo, como tá a definição aqui, né? Se torna um sentimento, a vontade de possuir, e muitas pessoas vão fazer de tudo para possuir aquela posição ou ter aquele cargo e por aí vai. E a inveja é algo que a Bíblia trata como obra da carne, né? Obra da carne. Obra da carne. Exatamente. Nós encontramos vários exemplos de pessoas invejosas na Bíblia. Entre eles, eu quero destacar o de Caim. Caim teve tanta inveja de Abel que teve a coragem de matá-lo. Por Imagina causa só, de um culto. de uma oferta. De uma oferta, de um culto de louvor a Deus que foi oferecido algo. Esse sentimento entrou dentro dele a ponto do seu semblante mudar. É por isso que eu falei que muitas das vezes é tão sensível isso que a pessoa ela não percebe. E quando ela percebe, isso tá um leão dentro dela e ela vai fazer de tudo, de qualquer forma, para conseguir aquela posição, posição de destaque ou querer estar naquele local. E isso é algo terrível ao ponto de gerar o primeiro assassinato na Bíblia. Exatamente. Né? Primeiro homicídio que acontece, movido por um coração assim. Ele ficou tão descontente com aquilo que o próprio Deus vai confrontá-lo, ele, e o confrontamento, a tratativa de Deus com ele não faz efeito, porque o coração dele ficou cego. Sim. A inveja é capaz de fazer isso, né? Sim. De cegar a pessoa. Cegar a pessoa, cegar até mesmo o sentimento, né? Aquele sentimento que tinha de respeito, de amor. Isso acaba porque a pessoa ela quer passar por cima de tudo, de todos, para ter aquilo, né, que ela tanto almeja ou ser elogiada. É por isso que nós vamos caminhar sobre isso e falar que a inveja é uma obra da carne, né? Então, essa carne que quer florescer, essa carne que quer possuir, e isso trabalha, é tão perigoso na nossa vida que se a gente não tiver uma sensibilidade, nós estamos falamos sobre a questão dos dons do Espírito Santo, né? Se a gente não tiver esse discernimento, essa sensibilidade, e se o Espírito Santo não bater ali na nossa consciência, de dentro do nosso coração, falar, cuidado, Verdade. cuidado. E se vai tomando o nosso coração, a nossa alma, e ao ponto de perder tudo, querer tudo, né? Pastor Tiago, como o senhor bem disse, como está escrito lá em Gálatas, Paulo orientando a respeito do fruto do Espírito e as obras da carne, né? Dentro das obras da carne, Paulo deixa muito claro que não vão herdar o reino dos céus as pessoas que praticam essas coisas, que deixam ser dominadas por elas. E muitas das vezes alimentam esses sentimentos. A inveja pode me tirar do reino dos céus? Tá aqui, né, pastor? É uma doutrina apostólica, né? Aquilo que Paulo tem autoridade canônica e para afirmar, se fosse eu ou o senhor falando isso, né? Mas tá lá canonizado doutrina e Paulo tá dizendo que não vai entrar, né? Meu Deus. Existe um jargão popular, diz assim, que a inveja pega. Isso é verdade? A inveja mata, né? A inveja mata também, é isso aí. E eu sempre, quando olho para esse texto de Gálatas, e ali Paulo qualifica as obras da carne e obras do Espírito, né? E eu sempre falo dessa forma. Quem quer ser amigo de uma pessoa que tem a obra da carne? É inveja, é maledicência. Eu vou até ler, enquanto você está falando, eu vou até ler aqui para ler. E quem quer ser amigo daquele que tem o fruto do Espírito? Então, eu sempre penso que o reino de Deus ele é formado por amigos. Amém. E porque aqueles que têm a obra da carne, quem quer ficar perto de uma pessoa que é invejosa? Quem quer ficar perto de uma pessoa que tem cobiça? Quem quer ser amigo, né? Quem quer ser amigo de uma pessoa que quer buscar honra de todas as formas? Indiferentemente do que a pessoa pode pensar, que o invejoso, ele pode, de repente, pensar que ninguém perceba que ele é invejoso ou ela é invejosa. É perceptível. Sim.
as pessoas que têm esse sentimento ou esse comportamento, elas vão denunciar isso pela sua prática diária. Sim. Da convivência perto das pessoas que ela tem inveja. Sim. Vai ser nítido isso. Elas vão acabar denunciando isso pela fala, pelo comportamento. Que vai se tornar explícito. E acaba sendo até vergonhoso. Eu coloquei algo aqui na nossa pauta dizendo assim, a inveja não tira nada de quem tem, só consome o que a possui. Então, eu tenho inveja, isso vai me consumir. Sim. Tem pessoas que ficam deprimidas, angustiadas, cheias de ansiedade, preocupadas. Dentro do contexto do trabalho, se alguém vai ter uma promoção, vai acontecer algum tipo de situação na vida do outro, ela já fica desesperada, está arriscada de chegar em casa, chorar, ficar amargurada. Brigar com todo mundo. A pessoa invejosa, ela tem muito esse sentimento de amargura. Sim. É nítido isso. Você percebe na expressão do rosto, como acontece com Caim, essa insatisfação. Sim. Também, pastor, um detalhe também que, um exemplo, né? O texto lá fala que essas obras da carne são manifestas, né? Sim. Ou seja, é uma palavra que significa claramente visto, visível. Por ações, fala. Por exemplo, tem pessoas que ela está no ambiente e quando chega aquela pessoa que ela cobiça, quer estar no lugar, ela muda. Ela muda o comportamento, muda o jeito de falar. Se tá alegre, já não para de conversar, para de sorrir. Ou então tenta atingir o outro de alguma forma. Seja frases, brincadeiras. Sim, brincadeira de mau gosto. Exatamente. Né? É que vai tentar atingir a pessoa de alguma maneira. Sim. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo está dizendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele escreve assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Visto que ele está escrevendo para a igreja. Sim. Então, é um comportamento que pode estar presente dentro da igreja. Infelizmente existe, né? Sim. Não tem como dizer que não, porque seríamos mentirosos de dizer isso. Aí ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, então quem que é dominada pelo Espírito Santo tem que trabalhar isso, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Da lei do quê? Da lei do pecado, a lei que é impregnada na carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria e inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso é sério, pastor Tiago. Se Paulo, por exemplo, né, as cartas paulinas são escritas, ele está escrevendo para a igreja. Sim. Está escrevendo para um povo que não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, está declarando que isso acontece no meio do povo de Deus. É por isso que ele diz: viva no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. E quando está na natureza humana. Está na natureza humana. E nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos um adversário que ele é astuto. E ele sabe colocar isso no nosso coração. Não só ele sabe, mas ele sabe da nossa deficiência, da nossa pecaminosidade, e quanto muitos de nós gostamos de... Quem não gosta de estar no lugar de destaque? Quem não gosta de ser promovido? Isso aí é um desejo, é parte da questão humana. Eu gosto muito de John Stott porque ele define que o evangelho é contra nós, ou seja, contra a nossa natureza. Então, o evangelho nos humilha ao ponto de você, se você quer ir para o céu, você tem que amar o seu inimigo, perdoar aqueles que te ofendem. É um paradoxo. É um negócio assim que mexe com a nossa estrutura humana de tal forma. Porque, por exemplo, lá ele coloca lá, inveja.
né? E ele coloca bem claro, Paulo tá dizendo, isso é manifesto, se torna claro isso. Evidente. Não é algo que está oculto, não é algo que... talvez até no começo a pessoa consegue ocultar, mas vai chegar um momento, pastor, que ela vai estar no ambiente Exatamente. Que ela não vai conseguir segurar, porque isso consome. Você é muito novo dentro do ministério pastoral, vem de uma família sacerdotal, você já enfrentou isso no ministério? De novo, pastoreando uma igreja expressiva, de pessoas terem descontentamento no semblante e ficar manifesto Sim. na vida de outro? E como você lidou com isso? Eu já chegou um momento quando falava, vamos ouvir aqui o pastor Tiago vai pregar essa noite. Pessoas levantar e ir embora do culto. É mesmo? Caramba. E para mim no começo foi algo assim, que naquele momento eu fiquei muito mal. Perdi o chão, não sabia nem que eu ia pregar, porque imagine, você vai pregar e daí a pessoa pega, levanta e vai embora. Mas daí Deus vai trabalhando, Deus vai dando graça e não tive, isso não gerou para mim... Não te consumiu, não te atingiu. Não. Eu consegui, Deus me deu graça e trabalhei essa questão no meu coração. E assim, pastor, eu vejo como é a situação hoje, como eu me encontro hoje e como essa pessoa encontra hoje. Hoje essa pessoa se encontra fora dos caminhos de Deus, com a vida bem complicada, e não torço para isso, torço para que Deus, que ela encontre a salvação. Mas é isso que a inveja faz, entendeu? Aquele que... Porque, por exemplo, o José é um exemplo disso. É verdade, os irmãos o invejaram. Porque, por exemplo, Deus dá um sonho para José. Daí José, o caçula. O pai também ajuda, porque o pai dá uma túnica para ele que só poderia ser o filho mais velho. Sim. Então já cria um problema ali, o pai, os filhos, né? E daí Deus dá um sonho para José e daí José vem e conta, deu esse sonho, daí o pai tá dizendo, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? E na questão cultural, era impossível isso acontecer, né? O primogênito era o filho, o queridinho, aquele que ia herdar todas as coisas. E acontece tudo que nós conhecemos da história de José, e daí José, no final ali de Gênesis e da vida dele, os irmãos estão preocupados porque será que tá cuidando da gente só por causa do pai? Né? O pai morreu, agora José vai escravizar a gente, tá cuidando, tá fazendo isso só por causa do nosso pai, né? E daí vão lá e José traz algo que é fantástico para minha vida, para a vida de todos nós. O mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. Por causa eu estou no lugar de Deus, não vou retribuir o mal com o mal. Né? Então José é um exemplo dessa questão de inveja, de cobiça. Deus o colocou numa posição. O faraó fala para ele, José, é o seguinte, eu sou maior que você, só porque eu sou faraó, mas eu não vou dar um passo para a direita e nem para a esquerda se você não falar, né? Ele só deu uma palavrinha, mas na verdade ele se submeteu. Olha, eu vou para lá, vou para cá, mas José, só na questão de destaque, eu sou o faraó, mas você é o cara aqui, entendeu? Então é um exemplo disso. Então, eu já lidei com isso, não só esse... Porque assim, pastor, eu tenho 38 anos. E geralmente é onde eu chego... Estou no ministério desde 2008, tempo integral. E a primeira igreja que eu assumi em 2011. Com 20 e poucos anos ali e tal. E aonde geralmente a gente chegava para pregar, convidado... Os pastores, geralmente eu era o mais novo da turma, né? Então tinha sempre aquele olhar assim de desconfiança ou de inveja. Mas é algo que eu já lidei com isso aí no ministério. Eu lembro do meu filho Wesley, quando pregou pela primeira vez, um determinado líder e pastor olhou para ele e desmontou ele, assim, ele tentou desconstruir o ministério da palavra na vida do meu filho de todas as maneiras. Porque as pessoas expressavam gratidão pela vida dele e ele ficou incomodado com aquilo. E diante disso ele falou, você vai tentar fazer qualquer outra coisa, menos ser um pregador do evangelho. Hoje esse pastor está lá com todo respeito, nenhum tipo de preconceito por número de pessoas, mas com um grupinho de pessoas, e o meu filho já rodou o Brasil pregando o evangelho do reino.
Então a inveja é problemática. Nós vemos isso na vida de Saul para com Davi. Começa com um sentimento carnal, mas visto que se pode, como Paulo está dizendo, que pode me tirar do reino de Deus, isso é espiritual também. Então dá uma legalidade para que o espírito imundo persiga e até domine a vida de Saul. Saul ficou cego por causa da inveja. Ele não conseguiu lidar com os elogios que as mulheres cantaram, na diferença de Saul para Davi. Eu não lembro se é dezenas ou centenas, mas quando faz menção a Davi, acho que fala de milhares. E isso o rei ficou incomodado, ele não soube lidar com essa situação. E há algumas pessoas que não sabem lidar com situações assim. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa determinada igreja e eu tinha terminado de pregar e o pastor me convidou para entrar no gabinete dele. Eu estava lá com ele, já estava pastoreando lá, talvez, acho que uns 30 anos. E entrou um grupo de pessoas no gabinete e falou: puxa, pastor, essa noite foi bênção demais, hein? Louvado seja Deus pela vida do pastor Vanderlei, que bênção. Aí ele olhou para eles e falou assim: olha, eu estou aqui há 30 e poucos anos, vocês nunca me elogiaram. Chega esse rapaz aqui agora, prega, vocês nem o conhecem, e agora já estão tecendo elogio. Virou as costas e foi embora, me deixou sozinho, deixou todo mundo sozinho. Caramba. Então tem pessoas que não sabem lidar com isso. E assim, pastor, é um desafio a gente lidar com isso. Porque muitas das vezes isso se torna tão sutil no nosso coração. Se a gente não tiver uma percepção, isso toma de assalto o nosso coração. Verdade. Não é o exemplo, é algo assim que começa pequeno. E quando o diabo sabe trabalhar nessas questões. Ele sabe, ele é astuto, como nós falamos aqui já. E ele vai, muitas vezes, alimentando isso no nosso coração. E muitas das vezes, no próprio ministério, né? Eu queria ter o ministério daquele pastor, queria pregar como aquele pastor. Né? Ou então, por exemplo, eu já lidei com pastores que são frustrados, são amargos, porque achou que lá no passado eles teriam que assumir um lugar e outro pastor tirou ele, não deram oportunidade. E conversei com um deles e a conversa com eles são pessoas frustradas no ministério, amargas, porque acharam que aquele momento da inveja e isso muitas das vezes, essa cobiça, esse lugar pela honra, isso machuca o coração daquela pessoa ao ponto daquela pessoa não conseguir florescer mais. Exato, Ela adoece o ministério. Quando tem a oportunidade de transmitir uma palavra, geralmente no momento da mensagem, é indireta ou direta. Ou lembra daquilo que aconteceu. Vai dormir. Por exemplo, porque essa questão, quem é machucado ou quem está com isso, não sai, pastor. Vai dormir e o diabo vem, a pessoa perde o sono, não consegue orar. Tiago vai dizer isso. Vocês não recebem porque pedem mal. É por isso que há inveja entre vocês, briga entre vocês, porque vocês pedem mal. Como Paulo está escrevendo para a igreja, Tiago também está colocando aqueles irmãos. Vocês não recebem por quê? Porque vocês pedem por vocês mesmos. Por isso que há inveja entre vocês. Então, isso é algo muito complexo e muito sensível para nós trabalharmos. E é que essa questão, Paulo está dizendo, olha, ou vocês se alimentam da carne, que é fácil. O Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas aqui o mal que está dentro de mim eu acabo fazendo. A tendência pecaminosa natural da nossa carne. Ou então vocês se alimentam do Espírito e façam mortificar esse desejo do coração de vocês. Tem pessoas que a própria personalidade da pessoa, ela não tem luxo, ela não tem cobiça, é da própria pessoa. Mas possa ser que outros, por exemplo, ele fala da impureza sexual. Né? Talvez a pessoa não tenha inveja, mas tem essa questão que ela precisa trabalhar. Então é algo muito sensível, algo muito sério no meio da igreja. E nós, como cristãos, nós precisamos sempre estar lendo sobre isso, orando sobre isso. Fazendo um check-up geral. Fazendo um check-up. Eu tenho uma admiração ou será que é uma inveja?
É porque ter uma admiração pela pessoa é saudável. O problema é quando você quer ter aquilo que o outro tem e deseja que ele vá para o buraco, como aconteceu na vida de José. E isso consome. Raquel teve inveja da sua irmã. Gênesis capítulo 30, versículo 1, vai dizer que vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. O sentimento de morte já estava presente dentro dela. E Salomão, quando escreve Provérbios, lá no capítulo 14, versículo 30, ele vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Então, o coração em paz, tranquilo, equilibrado, dá vida ao corpo, você tem saúde. Porém, mas a inveja apodrece os ossos. Sim. Então, a inveja é capaz de trazer doenças físicas. É um câncer, né? É um câncer, exatamente. É por isso que quando nós falamos sobre... um exemplo. Tem algumas coisas na Bíblia que um exemplo, inveja está ligado muito a perdão. Porque se a gente não conseguir perdoar, o nosso coração não vai ser curado. E se tem uma coisa que nós não devemos... vou orar para ver se eu devo perdoar aquele irmão. A Bíblia você deve perdoar. Não precisa orar para ver se você deve perdoar o seu irmão. A Bíblia dá uma ordem, um imperativo. E um exemplo, pastor. Teve uma irmã na igreja, uma líder, essa irmã da igreja que eu pastoreava, e ela estava com um problema muito sério de úlcera. Ela ia ter que operar, já tinha feito lá, tal. Ela pediu oração e ela assim: olha, nessa semana eu só vai fazer uma ultrassom para saber onde está, para o médico abrir e remover essa úlcera, né, no estômago. E eu lembro que no domingo eu preguei uma mensagem sobre perdão. E na hora da oração, no final, sempre o que Deus toca, eu chamo as pessoas na frente, eu creio que é algo muito do Espírito Santo no final do culto, né? E eu lembro que aquela irmã chorou muito. E ela tinha uma inveja de um problema que ela teve com alguém da família dela, que até então ela não conseguia lidar, não conseguia perdoar. E nessa semana, acho que a palavra falou muito, no domingo falou muito ao coração dela. Ela pegou o telefone e ligou e pediu perdão. Glória a Deus. E no outro dia, acho que foi no outro dia, na mesma semana, ela foi fazer ultrassom para saber onde que estava a úlcera. Já tinha detectado, só ia saber onde que estava a úlcera para o médico saber onde que tinha que abrir ela. E daí o médico falou assim: mas o que aconteceu? Ela falou: aconteceu o quê? Não tem mais nada, não tem mais nada, sumiu essa questão da doença, né? Dizer, né? Porque isso é um câncer, né? Verdade. A pessoa adoece mesmo. Verdade. Jó, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: o ressentimento mata o insensato. Tem o ressentimento, é isso que o senhor está falando. A pessoa magoada, ressentida, ou às vezes com o coração voltado com a inveja. Aí ele vai dizer: e a inveja destrói o tolo. Tem pessoas que estão destruídas com isso. Sim. Eu volto a dar o exemplo de Saul. Saul foi levado a uma destruição por causa da inveja que ele tinha de Davi. A ponto de Deus não mais falar com ele e ele ainda participar de uma sessão espírita. Né? Procurar uma Dá um bruxa. jeitinho. Exatamente. Então isso é muito problemático. Sim. Tiago, que o senhor citou, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e todas as espécies de males. A pessoa invejosa, ela só vai trazer males para a sua vida. Ela manifesta, vai ficar visível, ninguém vai querer caminhar com ela. Sim. Ou por vezes as pessoas vão dizer: eu vou compartilhar com fulano. Não vai não. Não vai não, pessoa invejosa, ela não vai botar olho gordo, né? Lembro de um programa que tinha, acho que era do Chico Anísio, eu acho que era esse, que tinha um personagem que dizia assim: tô de olho no senhor. Lembra desse? Sim. Que tinha um zoião? Sim. Então tem gente assim que tem um zoião. Você conseguiu suado comprar um carro? Uau! Eu lembro de uma ocasião que, através de um empresário, orei pela vida dele e ele quis me dar um carro. Que houve um milagre que aconteceu. Eu falei: não quero. É de graça, e de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Ele falou: não, pastor, mas eu quero te abençoar. Eu falei: não precisa. Deus. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, pastor, eu tenho essa caminhonete aqui. Era uma Mercedes ML 320 diesel.
Na época valia uma grana. Falou, vamos fazer o seguinte, pastor, já que você não quer receber ela, então o senhor me paga. O senhor me paga, vamos supor, se fosse hoje 60 mil reais, você me paga 60 parcelas de 1.000. Aí ele falou tanto, eu não estava cobrando de maneira nenhuma, mas aceitei a proposta de pagar para ele o carro dentro da minha condição. E ele aceitou. Meu irmão, quando eu cheguei com a caminhonete em determinados lugares, era visível o olhar das pessoas. Às vezes na igreja, infelizmente às vezes na família, ou na roda de amigos. Quando eu ia jogar bola com o pessoal, chegava com a caminhonete, eu já via o que tinha. Isso trouxe um desgosto tão grande no meu coração que eu não consegui ficar com ela. Eu falei, quer saber, eu vou vender essa caminhonete, deixa pra lá. Mas a tua conquista, às vezes, vai incomodar a vida do outro. Sim. É a mesma coisa, né? Aquela vizinha que ela vê sempre o cara chegando a pé em casa. Daqui a pouco, se for evangélico, principalmente, ou pastor, chegou com um carro, tá tirando dinheiro da igreja, olha aí. Ela nunca lava a calçada, o cara chegou de carro, já vai lavar a calçada para ver como é que é. Então tem pessoas que têm olho gordo. Pode falar. E assim, por se tratar de uma coisa que pode se tornar espiritual, como aconteceu na vida de Saul, a inveja, ela, para a pessoa que não tem uma proteção em Deus, que está vivendo uma vida de brincadeira dentro do contexto cristão, não levando a sério, ela pode, como eu disse anteriormente, pegar e causar danos na vida do outro. Quem é blindado e protegido por Deus, glória a Deus, aleluia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Mas é aquela pessoa que não tem alimentado a sua vida espiritual e conviver em ambiente ou ambientes que tenham pessoas invejosas. Isso pode trazer algum resultado? Ah, sim, pastor, sim. Um exemplo que eu falei da história que aconteceu comigo. Sim. Se eu não tivesse uma vida com Deus, uma vida de oração, aquele ato daquela família levantar, isso poderia gerar uma frustração na minha vida, adoecer a minha alma, né? Ou então, quando aquele pessoal não está mais na igreja, eu poderia gerar para mim, tá vendo? Se levantaram contra mim, né? Agora estão pagando, tal. E muitos fazem isso, né, também, né? Então mas é um exemplo, né? O Salmo 1, né? Aqueles que bem-aventurados, aqueles que não sentam, não andam segundo os conselhos dos ímpios. Muitas pessoas que não têm uma vida com Deus acaba, porque, por exemplo, o que eu falei, o desejo da carne, amigos. Você pode ser contaminado por essas pessoas. Eu chego pro pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, tá vendo o Léo? Trocou de carro. Léo, nem me contou, hein? Se o coração do Senhor não tiver um coração saudável, aquilo que arde no meu coração, que é inveja, isso pode gerar... É verdade. Talvez o pastor nem tinha reparado. Mas aquilo já acendeu uma luz. É verdade, o Léo trocou de carro, eu nem vi. E se a pessoa não tiver uma vida com Deus, não for blindada, não tiver uma vida no Espírito Santo, isso pode... porque isso contamina. Acho que vocês estavam conversando com o pastor Joel aqui sobre a questão da divisão, né, da fofoca, essas questões, tudo que é obra da carne e por trás da obra da carne tem ações malignas, isso contamina. O diabo, ele sabe como usar essas ferramentas, ele sabe os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Então, muitas vezes, isso vai contaminar. E se nós não tivermos um coração diante de Deus, uma mente diante de Deus, a mente no Espírito e de busca, isso pode contaminar sim o coração de pessoas, de irmãos, porque há divisão e muitas igrejas se dividem. Porque alguém acende a luz, começa a conversar com um, começa a conversar com o outro, aquele que é cheio do Espírito Santo fala assim, meu irmão, não quero conversar com você sobre isso, não me importa. E já mata ali, mas tem aqueles que... É verdade? Eu não tinha reparado que o Léo tinha trocado de carro. Não, trocou de carrozinho, né? Então, isso é muito perigoso, é sutil. Só que isso, começa sutil, mas chega um tempo... Se tem uma coisa, pastor, que o diabo não faz, é esconder pecado na nossa vida.
Ele expõe, né? Ele expõe. O diabo, ele quer expor. Dele, exatamente, causar vergonha. Ele chega com a bandeja até bonita pra gente, chega com sutileza, mas quando tá pra estourar, ele expõe pra todo mundo ver. Porque ele sabe que vai gerar perdas. É. Perda de relacionamento, perdas de situações na nossa vida, porque esse é o propósito dele. Por que Pedro fala que o julgamento vai começar da casa de Deus? Porque quem está no mundo já tá no sistema. Já está lá. Então, o diabo não tem por que tentar destruir quem já está lá, porque está lá. Exato. Agora, a igreja do Senhor é um alvo constante de Satanás, porque ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe. Por exemplo, o apóstolo Saul, Davi chega muitas vezes a ter a oportunidade de acabar com a vida dele, mas Davi é tão sensível a essas questões que ele fala, não, ele é ungido do Senhor, eu não sou ainda, não é minha vez, é a vez dele. E muitas vezes também, pastor, no ministério, a gente não, muitos pastores ou muita liderança não sabe esperar o seu momento. E daí entra a questão da cobiça. Eu queria estar naquela posição. Era para eu ser o pastor. Começa a articular essas situações contra o outro, movido por inveja e a cobiça. Que vamos entrar daqui a pouco. Porque, por exemplo, assim, busca pela honra. Tudo isso essas três estão interligadas. Mas o final é a busca pela honra. Porque a inveja, você quer algo? A cobiça, você quer também algo. E quando você chega lá no lugar de honra, você desejou, você cobiçou, mas você chegou lá. Então, muitas das vezes, no ministério, eu sempre entendo isso. Nós temos que estar no nosso lugar onde Deus quer que nós estejamos, para que Deus venha nos honrar. Não adianta você criar meios. Não, muitas vezes isso aconteceu comigo, pastor. Quando a gente sai do seminário achando que os pastores que tá pregando tá tudo errado. Eu não sei se aconteceu isso com o senhor, mas não, se eu tivesse nessa igreja, essa igreja não estaria assim e tal. Essa não era a palavra para ser pregada. Aconteceu isso comigo. Eu não tenho vergonha de falar, porque foi uma experiência que Deus me tratou. O pastor não sabe interpretar a Bíblia, não conhece as línguas originais, não tem hermenêutica, não tem uma boa exegese. E isso muitas vezes no culto tirava a minha paz. Porque eu olhava aquela palavra e muitas vezes uma interpretação errada era como um soco no meu coração, dizendo, nossa, que coisa tá errada essa interpretação, como pode e tal. E Deus foi trabalhando e meu pastor me ajudou muito nessa questão. Ele falava assim, Tiago, você vai para aquela igreja, porque é ali que vai ser a escola do Espírito Santo para sua vida. É ali que Deus vai te trabalhar. É ali que Deus vai moldar o seu ministério. Porque eu achava que eu já queria assumir a principal igreja. Então, e foi nessa etapa na minha vida que Deus foi trabalhando. Ou ter que sentar, ouvir aquele irmão que não teve o privilégio que eu tive de estudar, mas é um homem de Deus, era uma mulher de Deus, né? E isso, pastor, como o evangelho nos humilha nessa situação. E se a gente não souber esperar o nosso momento, a gente pode estar decretando a nossa queda. Verdade. A gente pode até chegar, só que nós não vamos conseguir permanecer, não. Verdade. Tiago, Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, nós estamos falando também, na sequência, ele vai estar falando sobre essa questão de inveja. Ele diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Ele volta a falar, ele relaciona com uma obra da carne e ele volta a falar, nos dando uma orientação que nós não devemos ter inveja um dos outros. Já Pedro, o apóstolo, na sua primeira carta, ele vai escrever, portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Tudo isso é tratativa de Deus através do Espírito Santo, enchendo a vida desses homens, para que eles escrevam para a igreja. Sim. Então, esses sentimentos, eles estão presentes na natureza humana. Sim. E a gente precisa trabalhar isso. Então, ele está dizendo, livre-se, eu posso me livrar desses sentimentos. Paulo ensina-nos como, enchei-vos do Espírito Santo. Né? A quem você mais alimenta, mais terá domínio sobre você. Sim. Se eu alimento mais o sentimento de inveja ou qualquer outro
qualquer outra obra da carne, isso vai dominar. Agora, se eu alimento mais o Espírito Santo, ele vai me dominar. Sim. E ele vai me ajudar a vencer e trazer esses livramentos que eu preciso no dia a dia. Com certeza, pastor. A gente está falando semana passada dos dons. Sim. Ter o discernimento é algo assim de suma importância. Porque se nós não discernirmos essas questões, isso vai criar problema para nossa vida. Tinha um amigo meu que era pastor, tem um amigo meu que é pastor, e ele começou seminarista e tal, e ele tinha oportunidade, e a igreja começou a gostar da pregação dele e tal, e o pessoal comentava, e o pastor presidente achou assim, começou a sentir um pouco de inveja, de cobiça, né? E falava para ele: olha, quando você for pregar, fale bem de mim. E ele não falava, né? Ele subia, pregava a palavra e tal, e o pastor falou: não, quando você for pregar, fale bem de mim. Até que o momento o pastor foi tirando a oportunidade, tal, até o ponto dele ter que sair dessa igreja. Puxa vida. Porque o pastor estava com essa questão aqui que nós estamos falando, livre de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja. É algo assim que, se nós não tomarmos cuidado, isso toma de assalto o nosso coração e prejudica a nossa vida espiritual. Os líderes religiosos tinham inveja do próprio Jesus. Sim. Jesus foi alvo de pessoas invejosas. Mateus capítulo 27, versículo 16 e 18 vai dizer: E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: Qual quereis que vos salte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, os líderes religiosos do judaísmo pegam Jesus e entregam, mas movidos de inveja. Porque ele fazia as obras que eles não faziam e não reconheciam como Senhor Jesus. Se Jesus foi alvo disso, nós também seremos. Com certeza. E precisamos ser blindados pelo Espírito Santo para que não nos domine. Eu já ouvi tantos testemunhos, já convivi com situações dessa forma, de pessoas carregadas de tanta inveja entrar num ambiente que aquilo pesar e as flores murcharem, de cair pétalas no chão. Nossa. De pessoas carregadas de inveja. Isso fico imaginando uma pessoa nesse estado. Essa pessoa não dorme, né? Não dorme. Tira o sono. A segunda questão que nós vamos falar nessa manhã, tratamos sobre a questão da inveja. Deixa eu voltar aqui, por favor. E agora um outro comportamento destrutivo na vida do cristão, se ele não sabe lidar, é a cobiça. São coisas parecidas, mas distintas. Porque a inveja, eu quero ter o que você tem. Agora, a cobiça é eu, a qualquer custo, desejar e nunca me satisfazer. É como se fosse uma ganância. Sim. Essa ganância pode fazer com que eu aceite qualquer tipo de situação e me deixe corromper. Vamos lá, cobiça, que também é ganância. Cobiçar no sentido bíblico é abrigar um desejo intenso, inadequado por algo que pertence a outra pessoa. Esse desejo vai além da mera admiração ou desejo por bênçãos semelhantes. Envolve uma insatisfação profunda com o que se tem e um anseio por possuir o que não tem, o que não é legitimamente seu. Esse tipo de desejo pode levar a vários pecados, pois muitas vezes surge e alimenta o ciúme, a ganância e o descontentamento. Sim. Isso faz com que você quebre princípios. Isso faz com que você pague um preço alto. A cobiça é um pecado que pode levar a outros pecados, como roubo, adultério e maldade. Lá no Decálogo, né? Os 10 mandamentos, Sim. É isso mesmo, Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, versículo 17 vai dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as suas servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Isso já estava inserido dentro da sociedade e eles estão regulamentando isso através dos mandamentos. Mas isso você vai ver que é muito presente na vida de Israel e na vida do ser humano.
que me vem na memória agora é alguém que pagou um preço alto por causa da cobiça. Por desejar algo que ele não poderia desejar, a ganância foi tão grande que ele toma uma atitude e essa atitude gerou uma quebra de um mandamento e uma ordem do Senhor e trouxe um prejuízo para ele e para toda a sua casa porque foram apedrejados. Sim. Estou falando de Acã. Né? Lembrei, tá? E você vê que Acã, ele desobedece uma ordem de Deus, que é cobiça aquele tesouro, e não só ele, mas todo ali o povo que estava com ele sofre. Sim. Sofre por isso, ao ponto dele não gerar arrependimento no coração dele e ele ser apedrejado e levantar um altar como testemunha da ação dele, para que todo mundo veja, ó, tá vendo? Não faça isso. Olha o que a cobiça faz. Olha que o desejo, a inveja, a pessoa quer ter algo e Deus proíbe. Então isso é algo que mexe muito no meu coração, porque o ser humano é assim, o ser humano quer ter, o ser humano quer estar na posição do outro, quer estar no lugar do outro, quer ter a mulher do outro, o marido do outro. E quando ele está na posição, aquilo não satisfaz, porque vai levá-lo a uma outra necessidade, porque ele tem uma sanguessuga dentro dele. Pastor, o pecado faz isso, o pecado é insaciável. Porque a pessoa ela não está feliz, porque ela entende que quando eu conseguir esse celular eu vou ser feliz. Daí ela consegue esse celular, ela vende a alma pro diabo, mente, rouba, mas ela consegue. Só quando ela tá com o celular, aquilo que ela cobiçou tanto, lança um novo. É aquilo que atraiu tanto. A pessoa fica doente. Ela quer, não é isso, eu quero o outro. Então, a cobiça é algo doentio, o pecado é algo. O pecado é algo muito terrível na história da humanidade, porque as pessoas, você olha para a humanidade está em declínio. Parece que o ser humano, você fala, não tem como, o nível de maldade é esse. Daí aparece algo que você fala, como o cara superou aquele ato de maldade. Exemplo, ao ponto de nós temos filhos matarem o pai por causa de herança. Sim. Né? E cobiçar, escândalos nacionais aqui já aconteceram. Então, né? E daí o filho tem essa posição e quer matar o pai, e por aí vai. A gente tem um monte de história sobre isso daí. E isso está dentro do sistema mundano, né? Sim. João, na sua primeira epístola, a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 e 17, ele vai dizer: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aí ele vai dizer, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a cobiça, ela já está impregnada na natureza humana, é um sistema que está já colocado por Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo, que vai fazer com que a pessoa sempre tenha um descontentamento. Ela nunca vai estar satisfeita. Tem um sentimento de inveja também, porque ela vai desejar as coisas do outro também, mas ela não vai se satisfazer com nada, ela não tem um espírito de gratidão. Sim. Porque a pessoa que cobiça e é gananciosa, ela não tem um espírito de gratidão. Uhum. Ela vai sempre ter coragem de quebrar princípios estabelecidos por Deus. Uhum. Por que Eva aceitou comer do fruto? Uma ganância, Sim. uma cobiça. Ela cobiçou vendo Sim. a mulher que a árvore era desejável, o fruto era desejável para se comer. Então ela olhou, cobiça vem pelos olhos. Uhum. E ela deseja isso. E ela tem coragem de quebrar o mandamento dado de Deus. Ela desacreditou no que Deus disse e acreditou no que a serpente falou. Sim. E quando nós olhamos para isso, pastor, o que o João fala,
São coisas que eu estava conversando com o pastor Joel esses dias. Algumas quando aparece a palavra mundo e algumas dependendo do contexto, esse mundo simboliza esse sistema. É um sistema. Esse sistema é contra o evangelho. É contra as coisas de Deus. E João é muito claro a respeito disso. Quem tem esses desejos não pertence a Deus. Não tem comunhão com o Pai. Muitos de nós, por exemplo, eu sempre olho para isso e vejo, não tem como um crente, uma pessoa que diz que ama a Deus, ter um coração que cobiça algo dentro do reino de Deus. Eu queria estar naquela posição, eu queria fazer aquilo, eu quero ter isso. Porque isso não faz parte da natureza do reino de Deus. Isso faz parte do reino do mundo, do reino da carne. E quando você olha para essas questões e tudo isso é manifesto, essas ações são manifestas, torna claro e evidente, essas pessoas elas acabam se perdendo. Tá conversando com um pastor amigo, faz parte do conselho de ética, e ele deu uma palavra que marcou a minha vida. Ele falou assim: Thiago, o segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. Ele falou assim: quantos ministérios, quantos pastores, líderes começam muito bem e termina mal a sua vida? É o exemplo do próprio Saul. Ele começou bem, profetizando no meio dos profetas. Sim. Aleluiado, cheio do Espírito Santo. Ele é tocado e movido por Deus. Ele encontra os profetas que vinham com os instrumentos ali, ele profetiza. Sim. Só que a Bíblia diz que ele nunca mais o fez. Dali vai... Por exemplo, Paulo tem amigos cooperadores, Alexandre, Demas, eram cooperadores de Paulo. E Paulo fala que eles acabaram amantes das coisas do mundo. Então, presente século então, né? Então, você vai ver Paulo escrevendo a igreja de Filipenses que alguns pregam Cristo por inveja, outros por status. Só que é tão sério que Paulo fala que essas pessoas não são hereges, porque se fosse herege, Paulo falava, todos hereges, Paulo, olha, cuidado com esse fulano não prega. Só que eles pregavam o evangelho com a motivação errada do coração. Então, muitos, eu tenho, infelizmente, nós temos visto aí, estava conversando ontem no conselho sobre isso com o pastor Vanderlei do Couto, que é o líder da questão do trabalho, essa questão da liderança do conselho da nossa igreja, da questão de ética, e como tem acontecido isso. Gente que começa muito bem e no meio do caminho termina mal o ministério, né? O que falar de Judas? Sim. Judas foi discipulado pelo melhor discipulador, Jesus. Mas a cobiça dele pela prata, a cobiça dele por aquilo que era colocado na bolsa dos valores do ministério de Jesus. Pra quê? Pra que quebrar isso daí? Dá pros pobres, exatamente, né? Por exemplo, ele chega até... Eu acho... Tem umas coisas na Bíblia que dá vontade de dar risada, né? Porque, por exemplo, você olha pra Judas. Jesus sabia quem era Judas. Sabia o que ele estava fazendo. E daí vê Judas, olha o coração de Judas, o olhar. E que o Senhor falou sobre a cobiça. Falou assim, por que quebrar isso? Tá jogando dinheiro fora. Só que na verdade ele estava cobiçando aquele ato, assim, rapaz, que vale muito dinheiro, porque se vir na minha mão eu consigo colocar um no reino, um no caixa da igreja e 5 para mim, né? Então a cobiça... Isso levou a tirar a sua própria vida, essa cobiça, né? Porque ele faz com que as suas atitudes e as suas motivações o levem a entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ele queria aquelas 30 moedas de prata. E qual é o resultado? Ele pega essas moedas e joga fora e sai angustiado. Exatamente. E todo mundo sabe o desfecho. Mas, um exemplo, se nós podemos colocar também Ananias e Safira... Isso, bom, ótimo. Porque eles cobiçaram aquele dinheiro. Sim. Né? E... assim, rapaz, é muito dinheiro. Vamos combinar o seguinte? Exato. Vamos guardar na nossa poupança aqui. A gente fala pra Pedro, fala assim, Pedro, a gente vendeu por
por 10, aqui tá a nossa porcentagem. E combinaram isso e de guardar o dinheiro. Porque tudo que era colocado ali era colocado aos pés dos apóstolos e ali distribuíam, né? Só que eles não contavam com a ação do Espírito Santo, né? Exato. Então... E você percebe ali que sempre antes do juízo de Deus vem a misericórdia. Porque Safira, quando vem, Pedro dá uma oportunidade para ela se retratar, mas ela está tão cega por aquilo que ela queria, a motivação cegou. A cobiça. Porque Pedro pergunta para ela: Safira, foi por tanto que vocês decidiram? Tem certeza? Era um momento dela dizer: puxa, meti os pés pelas mãos, pisei na jaca. Pedro, nós mentimos, perdoa. Eu acredito que a história poderia ser outra. Sim. Porém, ela está tão cega pela cobiça dos olhos e ela... Não, foi sim. Ó. Ali estão os pés dos homens que sepultaram teu marido e vão sepultar você também. Porque um exemplo que o senhor leu sobre a cobiça, né? A cobiça, ela é um pecado que pode levar outros pecados. Sim. E a ação da cobiça gerou a mentira no coração. Eles combinaram algo, foi algo premeditado. Foi algo que combinaram entre eles, porque o coração deles estavam de uma tal forma naquele valor que isso não é possível, eu não vou dar isso para os apóstolos, não. A cobiça produz a mentira. Produz a mentira. Gease, nós falamos sobre ele no bate-papo que falamos sobre os dons do Espírito. Ele está cobiçando os presentes de Naamã que Eliseu não quis, desprezou. Eu gosto muito da frase, numa das versões, que Eliseu diz assim para ele depois da sentença, né? Depois do Espírito Santo trazer a revelação em Eliseu. Ele diz assim: é tempo de receber presentes? Até para isso a gente tem que estar atentado, porque atentado, né? Assim, está com discernimento, sim. Né? Para saber que se é tempo ou não é tempo. E o pior é que a consequência na vida de Gease foi o quê? Foi a lepra. A lepra de Naamã pegou ele. Sim. Atingiu ele, contaminou ele. Sim. Por causa de uma atitude de cobiça. E a cobiça vai quebrar todos os princípios morais, porque ele mente. Você foi, não, fui em lugar nenhum, estava por aqui mesmo. Um exemplo, pastor, Davi. Davi está lá sem fazer nada. O pessoal na guerra e ele lá. No tempo que os reis saíam para a guerra, ele estava lá. Estava em casa. Daí quando ele vê a mulher lá, a Bíblia fala, ele cobiçou, ele desejou, ele olhou e falou, não, E daí as coisas começam a piorar. E ele chama a mulher, ele poderia ter, ele é rei. E daí ele vê que o negócio deu ruim, ele tenta armar algo, porque, exemplo, o pecado, a cobiça, a mentira, isso vai criando vários leques ali, armação, como Ananias, Davi. A pessoa vai tentando de todo jeito se blindar. Exato, para apoiar o erro dela. Exatamente. E daí Davi inventa, vamos fazer uma guerra aqui, manda. Tá, mas não pode não, mas eu sou o rei, então. Manda pra frente da batalha. Daí, ao ponto do servo ser tão piedoso, que ele fala assim, eu não vou deitar com a minha mulher. Davi, não, vai lá, deita, cara. Não. Quando a pessoa está com a cobiça, ela está tão cega que ela é capaz de criar qualquer artimanha para tentar justificar aquilo que você está cobiçando, né? Ou o seu erro que você fez. Então você vê que o esposo é tão sensível a isso. Não, eu não vou deitar com a minha esposa. Não, deita lá, tal. E daí vai pra guerra, tal. Daí vem o profeta e fala, Davi, se você, Davi, daí eu ia matar esse cara, eu ia tal, né? Natan, tem certeza, Davi? Né? Porque Davi, quando o profeta conta pra ele se revolta com a ação, gera revolta no coração dele, e o profeta pergunta, Davi, tem certeza mesmo? Esse cara aí é você, né? Foi como uma espada, né? Ao ponto dele falar, Davi fala assim, Senhor, chega a doer os meus ossos. Né? Pagou um preço em relação às consequências. Né? Né? O perdão de Deus veio porque ele é misericordioso, mas as consequências foram irreparáveis. Sim. Assim bom não pecar, bom é não errar, porque Deus é um Deus misericordioso, amoroso e perdoador. Sim. Porém, as consequências, nós vamos precisar conviver com elas
Sempre, né? A cobiça cega tanto que Sansão, ele cobiçou tanto Dalila, que Dalila mostrou para ele que não valia nada. Sim. A ponto de, todas as vezes que ele contava uma história para dizer qual era o segredo, ainda que ele não falasse a verdade, mas ele estava tão encantado com a mulher que a mulher todas as vezes chamava os filisteus. E eles vinham para prendê-lo ou para matá-lo. Sim. E ele não conseguia. Hello, acorda, Sansão. Ele está cego. A cobiça cega. O pecado faz isso, né, O pastor? pecado faz isso. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 vai dizer: vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Eu já tinha citado esse texto. Marcos, capítulo de número 7, versículo 21 a 23, vai dizer: pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso que nosso coração tem que ser trabalhado pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que a palavra tem... você sabe assim que eu penso que o sangue de Jesus resolveu a minha questão do pecado. Ele me purifica de todo pecado. Eu fui regenerado através da obra que Jesus fez na cruz lá no passado. Ele me perdoou dos meus pecados. Mas no dia a dia eu lido com situações que o meu coração, que é mau, que eu estou dentro da presença do pecado, que às vezes pode me sujar ou me contaminar. E como eu vou me limpar dessas coisas, dessas poeiras do pecado diariamente? Através da palavra. Sim. Porque Pedro recebe a palavra de Jesus e tem coisas engraçadas que você fala na Bíblia. Essa é uma delas que eu acho. Porque Pedro está dizendo: não, o senhor não vai me lavar os pés. Não vai. Pedro, deixa eu lavar seus pés. Não vai lavar meus pés. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ô Senhor, não só os pés, me lave inteiro, por favor. Né? Mas Jesus fala aquele versículo célebre, né? Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então a palavra limpa-nos no dia a dia. O sacrifício de Jesus me purificou de todo pecado e me regenerou. A minha vida no dia a dia de santidade, né, essa vida de santidade, de santificação que é presente, essa vida ela faz com que eu seja uma pessoa limpa pela palavra de Deus. Sim. Um exemplo, estamos falando sobre a busca pela santidade. A justificação é um ato, não sei se seria bom, mas se a pessoa aceitasse a Cristo e morresse, fosse para o céu, né? Não passasse por esse processo da santificação. E esse processo da santificação é um processo que dói. Dói porque o texto está dizendo aqui, isso parte do coração do homem, dos pensamentos do homem. E muitas pessoas confundem, pastor Vanderlei, a graça, dizendo: eu tenho liberdade para pecar porque nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Mas na minha concepção, eu acho a graça muito mais complexa do que a lei. Porque a graça, Paulo vai falar isso no Romanos capítulo 7, havia esse problema na igreja dos irmãos da igreja de Roma. Vamos pecar para que a graça aumente? Quanto mais pecado, mais graça. E Paulo vai falar: de maneira nenhuma. Como nós que tivemos um encontro com Cristo, vamos continuar pecando. E daí a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o Dr. Rousseau Shedd, chamando de graça barata. É uma expressão teológica que aconteceu por um teólogo. Quando a pessoa não entende a graça, ela torna a graça barata. Por que, pastor Vanderlei? Um exemplo, só pra gente entender isso. A lei, um exemplo, tem um radar ali, 50 por hora.
você só vai ser multado, ou a lei só vai ser aplicada na sua vida se você passar acima de 50 por hora. Só que muitas das vezes você passou ali com o coração dizendo, rapaz, como eu queria estar aqui a 100 por hora. A graça, ela aponta isso. Porque o pecado pela lei só poderia ser tornado visível ou punido quando se tornasse visível. É o que acontece com aquela mulher que é pega em adultério. E daí Jesus falou assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Por quê? Porque a graça, a graça ela consegue expor aquilo que só o meu coração sabe como tá ali, o desejo, a cobiça. Talvez a parte externa não esteja mostrando, mas o meu coração tá dizendo, rapaz, como eu queria estar naquela posição. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal... Então, a graça, ela aponta para essas coisas dentro do meu coração e ela esquadrilha o meu coração, dizendo, Tiago, o Espírito Santo tá dizendo, Tiago, menos, né? O Senhor sempre fala isso, né? Você precisa se converter um pouquinho mais, né? Então a graça sempre aponta, é o que o texto de Marcos está dizendo, porque parte das coisas do meu coração. Jesus vai dizer, o que faz mal é o que sai ou o que entra. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa até tem uma aparência de piedade, mas talvez o coração dela... Os religiosos eram confrontados por Jesus exatamente por essa situação, Sim. né? Sempre aparentemente, mas Jesus, quando vai tratar com eles, pega pesado. Chama-os de sepulcros caiados. Caramba, hein? Belos por fora, mas podres Por dentro, imundos, cheio de estado de descomposição dentro deles. Sim. Assim, verdade. Meu amigão, hoje para você também, irmãos que estão conectados, nós estamos tratando de um assunto tão importante e é muito bom ter a sua companhia. 3 comportamentos destrutivos na vida do cristão e tem que jogar fora isso. Livre-se desses sentimentos de inveja. Show! Inveja, sai em nome de Jesus, né? A cobiça, em hipótese alguma. E por último, a busca pela honra. Eu perguntei para você logo no início do programa qual das 3 você achava que era a mais destrutiva. Você disse a busca por honra. Por quê? Porque, pastor, eu entendo que dentro da inveja, dentro da cobiça, o primeiro sentimento é o lugar de estar numa posição que alguém está. De ter o que aquela pessoa tem. Um exemplo, né? O desejo de ser reconhecido a qualquer preço. Sim. Então, as pessoas, por estar ou querer estar num lugar de honra, elas são capazes de tudo, de fazer qualquer coisa, de mentir, de roubar, de mandar matar. Nós vemos isso na casa de Davi, os próprios filhos, as rebeliões, o próprio Absalão, na verdade, a rebelião que cria contra o seu pai, porque queria ser reconhecido a qualquer preço. Sim, você vê isso um pouco na vida dos discípulos, quando envolve até a mãe, envolve a mãe e fala assim, vai falar pro mestre que para mim sentar à direita, outra à esquerda. Jesus está dizendo, vocês não entenderam nada. Não, imagina aí, pastor, eu chegar lá para minha mãe. Mas Jesus assim, já tinha feito uma exposição para eles, orientado tanto. Lá vem eles, queria um lugar de honra. Quem vai sentar à direita? Será? Porque na perspectiva deles ali é que o Senhor Jesus a qualquer momento ia tirar uma espada, Israel sairia do domínio de Roma, Israel seria livre, seria a senhora do mundo. Então, quem será que vai sentar à direita do rei, né? Então, isso envolve um pouco essa questão com os próprios discípulos, e Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo, vocês não entenderam nada. Essa questão de busca e ser reconhecido a qualquer preço, eu costumo chamar isso de uma síndrome luciferiana. Sim. Porque é um orgulho, é uma vaidade pessoal que faz você querer ser melhor do que todo mundo, e era isso que Lúcifer buscava. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, assentar no Monte Santo, e isso está dentro do seu coração. E isso gerou a queda na vida dele. Nós vemos isso em Nabucodonosor. Nabucodonosor olha para a grande Babilônia e não é isso?
essa grande Babilônia, esse grande império que eu construí, e ele se envaidece com isso, a Bíblia diz que ele se transforma em um homem-lobo. Ele perde juízo. Perde o juízo, fica doidão, é colocado para fora do palácio, os pelos dele crescem como se fosse penas de animal. E o interessante é que quando ele volta a si, a primeira coisa que ele vai fazer é dar glória a Deus. Um dos reis Herodes também, ele não dá glória a Deus, porque quando as pessoas dizem assim, que ele buscando esse reconhecimento, é a voz de Deus e não de um homem. E a Bíblia diz que ele envaideceu-se com isso, vem o anjo e o fere, e ele é comido de bichos, né? Isso está na natureza humana também, querer isso, mas quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, nós vivemos a teologia de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Você não vai querer ser reconhecido, você não se importa com isso. Salomão escreveu em Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom, então pare de comer doce. Salomão já dizia sobre isso. Assim, procurar a própria honra não é honra. Quando você quer ser reconhecido e você vai buscar a sua própria honra, não é honra. Outros lábios que te louvam. Porque assim, pastor, toda essa questão de busca pela honra é aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Nós, como líderes, pastores, nós temos que entender o momento de Deus na nossa vida. Porque se nós formos fiéis ao Senhor, Deus tem algo para nós, para minha vida, para a vida do Senhor. Só que muitas das vezes esse mundo midiático, o mundo do gospel, ele gera essa expectativa no nosso coração. Eu tenho que ser um pastor famoso, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ter tantos seguidores, tantos likes, porque o homem, a natureza humana gosta dessas questões. O ego se satisfaz com isso. Mas assim, eu tive o privilégio de conhecer e andar com alguns homens que são referência no Brasil, em outras denominações, homens que são assim, são bases para o evangelho no Brasil. Um exemplo, o pastor Hernandes foi pregar na igreja que eu pastoreava. E eu olhando a atitude do pastor Hernandes Dias Lopes, eu falei, cara, que homem humilde, simples. Ao ponto da conversa que eu tive com ele, assim, você não tem meu telefone? Eu falei assim, eu mero mortal? Ele falou assim, não, pega meu telefone, anota meu WhatsApp aí e tal. E entre outros, como um exemplo, o Dr. Russell Shedd, Ronaldo Lidório, são homens que pagaram alto preço para o evangelho chegar em lugares que não tinha chegado. Então, esses homens, eu tive o privilégio de andar com esses homens. E isso gerou assim, um exemplo bom. Assim, esse é o verdadeiro evangelho. Esses são os verdadeiros homens de Deus. Porque nós sabemos que no mundo, na questão do evangelho, tem alguns homens que são intocáveis. Um exemplo, quando a gente ia para o pastoreio de pastores, ainda na nossa denominação, e foi um pastor de outra denominação com a gente. E daí tava lá na fila do café da manhã, era na Pompeia e tal, e daí o pastor Luiz Bergamin passou, cumprimentou a gente, conversou tal, e falou assim, esse aqui é o pastor presidente da nossa denominação. Sério? O pastor falando pra ele, sério? Por quê? Porque o nosso pastor presidente, ele só entra para pregar e vai embora, ele não tem acesso a ele. Então, eu tenho o privilégio de estar cercado, de caminhar com homens que não estão muito preocupados com essa questão, por essa busca desenfreada por honra, por estar... Um exemplo, eu já conheci o pastor Joel já há algum tempo, ele foi ministrar nas igrejas que eu pregava, e eu vejo o pastor Joel não tem essa questão, né? Conversando com ele agora mais próximo, e eu cheguei até a conversar com ele sobre esse assunto. E se tem uma coisa, pastor Maria, que eu não tenho mais preocupação, eu já tive essa preocupação de estar num lugar. Eu falei, pastor, eu não tenho mais, sabe, eu tô vivendo, quero ver o momento de Deus pra minha vida, sabe, eu quero que Deus cumpra as promessas dele na minha vida. Eu creio que no tempo certo as coisas vão acontecer.
E se não acontecer, eu cumpri a minha missão. Né? Se aquilo que Deus tem pra minha vida é aquilo que Deus tem pra minha vida. Ciúmes de púlpito, né? Eu nunca tive. Eu era pastor e eu era responsável por seis congregações. E eu fui ministrar a ceia e eu convidei um pastor auxiliar que estava naquela congregação para orar pelo alimento da ceia, né? E o pastor falou assim: pastor, obrigado, porque eu tô aqui há 4 anos e eu nunca tive a oportunidade de orar pelo pão, Sabe, tem coisa assim que esses atos assim, essa busca desenfreada pela honra, acho muito complicado. Nós temos um padrão, um exemplo perfeito é do Senhor Jesus, né? Mesmo sendo Deus, o exemplo que Ele vai nos dar de humildade é extraordinário quando aqui esteve como homem. Uma pessoa que não soube lidar muito com isso, e essas coisas estão interligadas, né? Essa busca por honra, como você disse a respeito de estar interligada com a cobiça e com a inveja, é a grande verdade, porque a pessoa está disposta tanto a pagar qualquer preço para ser reconhecida, que ela quebra princípios estabelecidos por Deus para fazer isso. O exemplo que nós temos é o caso de Saul. Saul, ele quebra os princípios de Deus. Ele recebe uma orientação que ele deveria guardar, que ele deveria eliminar o rei e tudo que havia de Amaleque, dos amalequitas, e ele tem a sua própria teologia. Ele está mais ou menos dizendo assim: não, Samuel, você está enganado, é do meu jeito. E você vai ver que ele está buscando sempre honra. Mesmo quando ele é confrontado, ele transgride, ele recebe o confronto de Deus através da vida de Samuel, ele está preocupado com honra. Sim. No entanto, que ele quebrou o princípio, já fazendo tudo errado, e ele, ao invés de, depois de uma batalha, como alguns bons reis fizeram, e homens de Deus fizeram, de levantar um altar a Deus, ele está levantando um monumento para ele mesmo. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui o texto, eu anotei aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, quando Samuel chega para falar com ele, né, e diz lá: Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Levantou para ele mesmo, ele não levantou um altar para Deus, ele levantou um monumento para si. Depois, dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Quando Samuel chega até ele, e ele obedece parcialmente e cria a sua própria visão, desrespeitando a vida de Samuel, Samuel vai confrontá-lo, né, e vai dizer assim: então Saul disse a Samuel, quando ele confronta: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Então ele está mais preocupado com o povo, porque ele quer reconhecimento, do que com Deus. Então vale tudo. Sim. Vale tudo. Vale eu não acatar o que Deus está dizendo para ser reconhecido pelo povo. Aí ele diz assim, no versículo 25: mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore ao Senhor. Mas esse voltar comigo não era voltar para uma adoração realmente genuína, de arrependimento, pedir um quebrantamento. Ele queria ser honrado pelo povo. Porque no versículo de número 30 vai dizer assim: então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do povo, diante de Israel, volte comigo para que eu adore o Senhor. Ele queria que ele voltasse, Samuel voltasse, para que as pessoas vissem ele com o Samuel. Olha, ele está andando de bem, tá bacana, né? Olha com quem que ele está andando. Olha, Samuel ao lado dele, que prestígio, ele queria ser reconhecido, ele queria prestígio, ele se preocupava com o povo. Com isso, ele já estava sendo dominado pela cobiça, já estava sendo dominado pela inveja, mas a motivação sempre foi o quê? Ter a satisfação, os likes dos seus homens, dizendo: o cara está bem na fita. Ele queria esse reconhecimento. Sim. Então ele cria um monumento próprio, e assim as pessoas fazem, né? Sim, e isso adoece a alma ao ponto da pessoa ficar cega diante da situação, não ouvir mais a voz de Deus. Ela se torna autossuficiente. Isso que Saul está fazendo, até coloquei, é uma ilusão da autossuficiência dele. Não, eu mesmo faço do jeito que eu quero. Deus falou isso,
mas eu quero os likes do povo, eu quero as curtidas deles, então eu vou fazer aqui do meu jeito. Eu vou poupar a Gag. A voz do e povo o melhor, é a voz de Deus. Que som é esse que eu estou ouvindo aí? Desse mugido dos animais, aquela coisa toda. Ele diz, o povo, né? A gente achou melhor, então, guardar isso aqui, né? O melhor da criação, essas Sim. coisas todas. Porque a sua motivação era o reconhecimento do povo. Reconhecimento do povo. E aí ele se torna um autossuficiente. Outra coisa, falta de humildade, de submeter. Uma pessoa que quer ser reconhecida, ela quebra o princípio da autoridade. É aquilo que você falou já. Eu não sei esperar o tempo certo. Ele não tem humildade para acatar aquilo que a liderança está falando, aquilo que recebeu como direcionamento de Deus. Ele não tem humildade. Sim. Ele é independente. Ele é tão orgulhoso e egoísta com aquilo que ele quer, que ele passa por cima de qualquer um para fazer aquilo que ele quer. Sim. E aquilo que ele deseja. E por último, ele despreza as pessoas, porque ele desprezou Samuel. Quem era Samuel? Escolhido por Deus. A representação, um juiz, também tinha a função de juiz. Sim. Representante legal de Deus na terra. A voz de Deus vinha por Samuel para a nação. E ele despreza Samuel. Quando eu não acato alguém, quando o pastor Joel fala uma coisa para eu fazer e eu não faço, eu estou desprezando o pastor Joel. Sim. Então tem que me acatar, é respeito isso, Sim. é humildade isso. E essas três situações estavam presentes nele. A ilusão da autossuficiência, a falta de humildade e o desprezo por outras pessoas. E assim é na vida das pessoas que querem o reconhecimento. Sim. A qualquer custo. Qualquer custo. E quando o nosso coração é tomado por essa cobiça, pela inveja, pelo lugar de honra, o nosso coração fica sem espaço para a ação de Deus. E um coração humilde, um coração quebrantado, né? Crie-me, ó Deus, um coração puro, um coração quebrantado. Então, quando nós olhamos para tudo isso, para a história, porque a Bíblia é um livro completo e ela trabalha todos os aspectos da nossa vida, e não só trabalha, mas nos ensina como ter o comportamento. E pessoas cheias de Deus, pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas que não cobiçam, pessoas que não têm inveja, entende o momento certo, está no lugar certo, na hora certa, entende entende por que foi chamado, né? Para que Deus me chamou? É para ser um pastor, é para ser um evangelista, é para ser um missionário, é para ser um diácono, é para ser um líder. Então Deus me colocou para estar aqui nessa posição. Se é numa igreja pequena, numa igreja grande, se é no grande centro ou no interior, se é numa igreja num lugar rico ou é num lugar pobre. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo e ela é cheia de Deus, pastor, ela pode estar no pior, assim, humanamente falando, naquele lugar mais desprovido de recursos, mas ela vai estar com o seu coração contente diante do Senhor, com o coração alegre, servindo ao Senhor. E aquela pessoa com o coração cheio de desejos carnais, ela pode estar na melhor igreja. Ela vai estar insatisfeita. Ela pode estar na igreja na maior igreja, ela vai estar sempre com o coração triste, vai perder o sono, vai falar, não, poderia estar melhor. Não, porque essas questões não importa se é num grande centro, porque é o coração da pessoa. O dizer de Saul, se ele tivesse acatado, o próprio Samuel falou isso para ele, o seu reino teria sido estabelecido. Sim. Né? A insatisfação dele sempre, a busca do reconhecimento movido pela cobiça e pela inveja, fez com que ele perdesse tudo isso. Tem gente que perde tudo que tem. Perde tudo. Exatamente por essa busca incessante de uma insatisfação tão grande que ela não consegue ter contentamento em nada. Eu tenho um amigo, ele foi responsável há uns anos atrás a levar uma grande oferta para a China. Era um desafio de 100 milhões de Bíblia para a China. E ele teve que ir responsável por esse processo.
E ele falou assim que o culto que ele mais se alegrou e sentiu a presença de Deus foi dentro de um apartamento que não poderia nem tocar um violão e cantar todo mundo baixinho porque os vizinhos não poderiam ouvir, e foi aquele culto que ele mais sentiu a presença de Deus. E ele foi num culto onde é aquelas igrejas clandestinas, a igreja subterrânea, e ele falou assim: Tiago, foi tão interessante porque existe um grupo de pessoas e as pessoas são selecionadas por papel. Um papelzinho é dado a você. Pastor Vanderlei, o culto, um exemplo, o culto, a hora de chegar é 1 hora. E daí o exemplo, tem culto que eu não vou poder ir, porque eu não fui selecionado para aquele culto, mas o Léo foi. Então, pastor Vanderlei, você chega a 1 hora. Léo, você chega 1h20. Para não dar a conotação que tem uma reunião de um povo ali. Porque então a polícia pode chegar, pode gente presa e tal. E ele participou desse culto à luz de vela, a igreja subterrânea. Ele falou assim: Tiago, pessoal simples, pessoal sem recurso, mas pensa num povo cheio da graça de Deus, né? Então é isso que deve gerar expectativa no nosso coração. É isso que deve mover pessoas cheias de Deus. São essas pessoas, pastor. Deus não está preocupado se a minha igreja tem 1000 membros, mas o meu coração cheio de cobiça, porque vai chegar Mateus capítulo 6, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio, eu tinha um programa de podcast, né? Não fala isso aí não. Isso aí não é o MandaCast, né? Não, é outro podcast. É outro podcast, né? E Deus vai falar assim: mas eu não te conheço, né? E daí vai vir aquele irmãozinho que não sabia nem ler direito, né? Eu particularmente tenho um pensamento assim que eu sei que provavelmente não tenhamos esse sentimento no céu, não, quando lá chegar, mas eu acredito que 2 coisas podem reagir se tivéssemos esses sentimentos. Quais seriam? Talvez 2 falas, na verdade, né? Primeiro que nós diríamos: nossa, você aqui. Quem diria? Quem diria, hein? Puxa, você aqui. Ou então aqui, mas cadê o Léo? Que eu achei que ia. Cadê o Léo? Léo, cadê você? Tá lá da direita. Já quer ficar na direita, né? 2 Coríntios, a 2ª carta de Paulo à igreja em Corinto, diz lá no capítulo 10, versículo 17: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. João capítulo 7, versículo 18, Jesus dizendo: quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. No versículo 50 do capítulo 8 de João, Jesus, dando-nos exemplo, ele vai dizer: eu não procuro a minha glória, a quem a busque e julgue. Então Jesus nos deu modelo, Paulo nos deu instrução, e assim nós devemos viver, buscando que ele cresça e a gente venha diminuir. Aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Verdade, pessoal. E Paulo é um exemplo disso. Paulo é um exemplo disso. Jesus nos deu um modelo nisso, exatamente naquela prática de lavar os pés dos seus discípulos, né? E ele diz: isso que eu estou fazendo, vocês vão e façam também. Não é a atitude de lavar os pés, mas a atitude de servir. Ainda que tenha uma prática ritualística de lavar os pés, né? Muito bom nessa manhã, conversando com o pastor Tiago Lug, também a participação marcante, mas silenciosa, do meu amigo Léo aqui com a gente. Nós conversamos sobre 3 comportamentos destrutivos na vida do cristão: a inveja, a cobiça e a busca pela honra. Sai em nome de Jesus a cobiça, sai em nome de Jesus a inveja, sai em nome de Jesus a busca pela honra. O que nós temos que fazer é buscar sempre a presença de Deus na nossa vida, e sempre que tivermos a presença de Deus na nossa vida, mais desceremos à casa do oleiro. Mais Amém. Precisamos orar e jejuar, e reconhecemos que somos vasos apenas de barro, mas dentro de nós existe as riquezas do mistério de Deus, as riquezas gloriosas que Deus confiou às nossas vidas, mas nós não passamos de vasos de barro amassado, mas um vaso feito para a honra.
Pastor Tiago, fique à vontade para suas considerações finais. Eu acho que eu falei muito e não deixei você falar. Não, pastor. O senhor é bênção demais. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. E porventura, se você que está nos assistindo tem experimentado ou está passando por alguns problemas a respeito disso que nós tratamos, peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração, para mostrar, e Ele vai fazer isso. Medita na palavra do Senhor e ore muito a respeito disso. Não deixa que esses elementos gerem um câncer que venha matar e destruir a sua alegria, a sua paz, o seu sono, mas que o Espírito Santo possa derramar graça, perdão e alegria sobre a sua vida. É isso aí, pastor. Obrigado pela sua participação, Léo. As suas considerações finais, Léo? Tá bom, um abraço para você, um abraço para todos vocês que estão aí interagindo conosco. Deus abençoe e conceda um dia marcado pela proteção, pelo cuidado de Deus até nos mínimos detalhes. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Deus abençoe.